Olá, crianças! Vamos para a nossa correção de português, página 120 a 123, artigo de opinião. Ficou com muitas dúvidas? Chegou a hora de acabar com elas. Vamos lá? Aqui nós temos o texto Pré-adolescente é criança? Então, fizeram a leitura do texto? Vamos para as perguntas e respostas. Na questão 1, na compreensão do texto, nós temos o artigo lido foi publicado em um jornal, no suplemento infantil chamado Folhinha. Há informações importantes para o leitor quando se lê algo em um jornal. Observe a reprodução de uma parte do suplemento e responda às perguntas sobre o artigo que você leu. Então, aqui nós temos, certo, uma parte lá da folhinha, né? E na letra A pergunta é: quem é o autor? Vocês encontraram aqui, gente, quem é o autor desse suplemento, desse texto? Vamos ver. O autor, eu falei no vídeo da orientação, né? O autor é Roseli Saião. Quando foi publicado? Em 11 de abril de 2015. Aqui nós temos, ó, a data. Aqui a imagem não tá, mas nós temos a data lá no livro, dá para você ver melhor. E qual o título do texto? Circule, já está circulado. Aí nós temos o título do texto. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Esse artigo de opinião está em uma seção do jornal chamada Quebra-Cabeça. Em sua opinião, por que essa seção tem esse nome? Vamos ver o que é que você respondeu. Eu tenho aqui uma sugestão de resposta. Provavelmente porque tem o objetivo de fazer o leitor pensar, refletir sobre um assunto como se fosse um desafio, um quebra-cabeça, né? Botar você para pensar aí com a sua cabeça. Você já foi chamado de pré-adolescente? Você se considera um? Converse com os colegas sobre isso. Criamos um grupo de WhatsApp somente para conversa. E aí, utilizaram? 4. Copie do primeiro parágrafo uma frase que mostra a opinião da autora sobre o assunto. Então, vamos ver lá o que é que vocês escolheram. Nós temos esse trechinho aí, ó. Eu acho. Quando ela diz assim, eu acho, ela está dando a opinião dela. Então, existem expressões que deixam bem identificado que o autor está dando a sua opinião. Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Criança é criança, né? Também concordo com ela, com a Roseli. Aí tem um outro texto, um outro trecho. Ser criança é muito, muito importante. A opinião dela, gente, ó, ela está dizendo aí que, na opinião dela, ser criança é muito, muito importante. Vamos para a questão 5. Leia estas expressões: pré-provas, pré-jogo, pré-férias. Escreva a explicação que a autora dá para o termo pré. Pré, ela diz o quê, gente? Pré significa antes de alguma coisa. Então, essa foi a explicação que ela deu para explicar para a expressão pré. 6ª questão. Como a autora explica a expressão pré-adolescente? Vamos ver? Então, ela coloca lá, gente, ó. Pessoa que não é mais criança, mas também não é adolescente. Essa é a nossa dúvida, né, gente? Quando a gente fica falando de pré-adolescente. 7ª questão. De acordo com o texto, qual é a idade em que geralmente as crianças são chamadas de pré-adolescente? Entre 11 ou 12 anos, né? 8ª, releiam esse trecho. Esse trecho. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Realmente, gente, eu não vou gostar não que alguém me chame de pré-velho. Então, vamos explicar por quê? Porque não querem se sentir velhos. Ninguém quer se sentir velho, né? Próxima página, 9ª questão. Quando queremos defender uma ideia, uma opinião, temos de usar argumentos. Leia esta definição. Argumento é uma ideia, um fato ou um raciocínio que empregamos para convencer alguém a mudar de opinião ou a considerar uma opinião diferente daquela que tem. Pode ser oral ou escrito. Então, vamos ver aqui. Então, argumento, entendeu? Você vai empregar a ideia, a sua ideia no seu texto.
Marque um X nas frases que expressam os argumentos usados pela autora para defender suas opiniões no artigo Pré-adolescente é criança? Então, vamos lá. Na primeira opção diz o seguinte: pré-adolescente é uma expressão que não define o que a pessoa é. E aí, marcou ou não marcou essa opção? Marcou. Com 11 ou 12 anos, as crianças podem estar no final da infância, mas ainda são crianças. Marcou ou não marcou? Marcou sim, foi um argumento que ela também usou no texto. Deve-se aproveitar a infância porque dura muito pouco. E aí, ela usou esse argumento no texto para convencer? Vamos ver? Usou. Ela usou esse argumento, olha só. Pré-adolescente é um adolescente que se sente mais jovem. Ela usou esse argumento? Eu não lembro. E aí? Não, gente, não usou. Vamos para a próxima questão, questão 10. Releia o trecho. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é, resista. Mais um ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância e para sempre. Nesse trecho, a autora dá um conselho. Explique qual é ele. Como foi que você explicou, gente? Vamos ver lá a sugestão? A autora aconselha o leitor a resistir à vontade de querer ser mais velho. Então, esse foi o conselho. Resista, não queira ser mais velho, espere o seu tempo. 11. Você lê um artigo de opinião. Ele tem esse nome porque expressa opiniões do autor sobre o assunto. Assinale a frase que expressa a principal opinião defendida pela autora. E aí, foi qual, gente? Use seu tempo livre e brinque. Brinque muito. Essa é a principal ideia. É a principal opinião dela nesse texto. Ser criança já dura bem pouco tempo. Ser criança é muito importante. Vamos ver se aqui você marcou está correta? Então, esse é o assunto principal. A opinião dela principal é justamente essa. Ser criança é muito importante. Então, até mais. Até a próxima aula.